Capítulo 40. Uma égua. Ficando só, refleti algum tempo e tive uma fantasia. Já conheceis as minhas fantasias. Contei-vos a da visita imperial, disse-vos a desta casa do engenho novo, reproduzindo a de mata-cavalos. A imaginação foi a companheira de toda a minha existência, viva, rápida, inquieta, alguma vez tímida e amiga de empacar. As mais delas, capaz de engolir campanhas e campanhas, correndo. Creio haver lido em Tácito que as éguas íberas concebiam pelo vento. Se não fosse nele, foi noutro autor antigo que entendeu guardar essa crendice nos seus livros. Neste, em particular, a minha imaginação era uma grande égua íbera. A menor brisa lhe dava um potro que saía logo cavalo de Alexandre. Mas deixemos de metáforas atrevidas e impróprias dos meus 15 anos. Digamos o caso simplesmente. A fantasia daquela hora foi confessar à minha mãe os meus amores para lhe dizer que não tinha vocação eclesiástica. A conversa sobre vocação tornava-me agora toda inteira e, ao passo que me assustava, abria-me uma porta de saída. Sim, é isto, pensei. Vou dizer à mamãe que não tenho vocação e confesso o nosso namoro. Se ela duvidar, conto-lhe o que se passou outro dia, o penteado e o resto. Capítulo 41. A audiência secreta. O resto fez-me ficar mais algum tempo no corredor pensando. Vi entrar o doutor João da Costa e preparou-se logo o voltarete do costume. Minha mãe saiu da sala e, dando comigo, perguntou se acompanhara a Capitu. Não, senhora, ela foi só. E quase investindo para ela, mamãe, eu queria dizer-lhe uma coisa. Que é? Toda assustada, quis saber o que é que me doía, se a cabeça, se o peito, se o estômago, e apalpavam-me a testa para ver se tinha febre. Não tenho nada, não, senhora. Mas então o que é? É uma coisa, mamãe. Mas escute, olhe, é melhor depois do chá, logo. Não é nada mal. Mamãe assusta-se por tudo, não é coisa de cuidado. Não é moléstia? Não, senhora. É, isso é volta de constipação. Disfarças para não tomar sua Douro, mas tu estás constipado. Conhece-se pela voz. Tentei rir para mostrar que não tinha nada. Nem por isso permitiu adiar a confidência. Pegou em mim, levou-me ao quarto dela, acendeu vela e ordenou-me que lhe dissesse tudo. Então, eu perguntei-lhe, para principiar, quando é que ia para o seminário. Agora só para o ano, depois das férias. Vou para ficar? Como ficar? Não volto para casa? Voltas aos sábados e pelas férias, é melhor. Quando te ordenares padre, vens morar comigo. Enxuguei os olhos e o nariz. Ela afagou-me, depois quis repreender-me, mas creio que a voz lhe tremia e pareceu-me que tinha os olhos úmidos. Disse-lhe que também sentia a nossa separação. Negou que fosse separação. Era só alguma ausência por causa dos estudos, só os primeiros dias. Em pouco tempo eu me acostumaria aos companheiros e aos mestres e acabaria gostando de viver com eles. É só gosto de mamãe. Não houve cálculo nesta palavra, mas estimei dizê-la por fazer crer que ela era a minha única afeição. Desviava as suspeitas de cima de Capitu. Quantas intenções viciosas há assim que embarcam a meio caminho numa frase inocente e pura. Chega a fazer suspeitar que a mentira é, muita vez, tão involuntária como a transpiração. Por outro lado, leitor amigo, nota que eu queria desviar as suspeitas de cima de Capitu, quando havia chamado minha mãe justamente para confirmá-las. Mas as contradições são deste mundo. A verdade é que minha mãe era cândida como a primeira aurora, anterior ao primeiro pecado. Nem por simples intuição era capaz de deduzir uma coisa de outra, isto é, não concluiria da minha repentina oposição que eu andasse em segredinhos com Capitu, como lhe dissera José Dias. Calou-se durante alguns instantes. Depois replicou-me sem imposição nem autoridade, o que me veio animado à resistência. Daí o falar-lhe na vocação que se discutira naquela tarde e que eu confessei não sentir em mim.
Mas tu gostavas tanto de ser padre, disse ela. Não te lembras que até pedias para ir ver sair os seminaristas de São José com as suas batinas? Em casa, quando José Dias te chamava reverendíssimo, tu rias com tanto gosto. Como é que agora? Não creio não, Bentinho. E depois, vocação. Mas a vocação vem com o costume, continuou repetindo as reflexões que ouvira ao meu professor de latim. Como eu buscasse contestá-la, repreendeu-me sem aspereza, mas com alguma força, e eu tornei ao filho submisso que era. Depois, ainda falou gravemente e longamente sobre a promessa que fizera. Não me disse as circunstâncias, nem a ocasião, nem os motivos dela, coisas que só vinha a saber mais tarde. Afirmou o principal, isto é, que havia de cumprir em pagamento a Deus. Nosso Senhor me acudiu, salvando a tua existência. Não lhe hei de mentir nem faltar, Bentinho. São coisas que não se fazem sem pecado, e Deus, que é grande e poderoso, não me deixaria assim, não, Bentinho. Eu sei que seria castigada e bem castigada. Ser padre é bom e santo. Você conhece muitos, como o padre Cabral, que vive tão feliz com a irmã. Um tio meu também foi padre e escapou de ser bispo, dizem. Deixa de manha, Bentinho. Creio que os olhos que lhe deitei foram tão queixosos que ela emendou logo a palavra. Manha não, não podia ser manha. Sabia muito bem que eu era amigo dela e não seria capaz de fingir um sentimento que não tivesse. Moleza é o que queria dizer, que me deixasse de moleza, que me fizesse homem e obedecesse ao que cumpria em benefício dela e para bem da minha alma. Todas essas coisas e outras foram ditas um pouco atropeladamente, e a voz não lhe saía clara, mas velada e esganada. Vi que a emoção dela era outra vez grande, mas não recuava dos seus propósitos, e aventurei-me a perguntar-lhe: e se mamãe pedisse a Deus que a dispensasse da promessa? Não, não peço. Estás tonto, Bentinho. E como havia de saber que Deus me dispensava? Talvez em sonho. Eu sonho às vezes com anjos e santos. Também eu, meu filho, mas é inútil. Vamos, é tarde. Vamos para a sala, está entendido. No primeiro ou no segundo mês do ano que vem, irás para o seminário. O que eu quero é que saiba bem os livros que estás estudando. É bonito não só para ti, como para o padre Cabral. No seminário há interesse em conhecer-te, porque o padre Cabral fala de ti com entusiasmo. Caminhou para a porta. Saímos ambos. Antes de sair, voltou-se para mim e quase a vi saltar-me ao colo e dizer-me que não seria padre. Este era já o seu desejo íntimo, à proporção que se aproximava o tempo. Quisera um modo de pagar a dívida contraída, outra moeda, que valesse tanto ou mais, e não achava nenhuma. Capítulo 42. Capitu refletindo. No dia seguinte fui à casa vizinha logo que pude. Capitu despedia-se de duas amigas que tinham ido visitá-la, Paula e Sancha, companheiras de colégio. Aquela de 15, esta de 17 anos, a primeira filha de um médico, a segunda de um comerciante de objetos americanos. Estava abatida, trazia um lenço atado na cabeça. A mãe contou-me que fora excesso de leitura na véspera, antes e depois do chá, na sala e na cama, até muito depois da meia-noite e com lamparina. Se eu acendesse vela, mamãe zangava-se. Já estou boa. E como desatasse o lenço, a mãe disse-lhe timidamente que era melhor atá-lo, mas Capitu respondeu que não era preciso, estava boa. Ficamos sós na sala. Capitu confirmou a narração da mãe, acrescentando que passara mal por causa do que ouvira em minha casa. Também eu lhe contei o que se dera comigo, a entrevista com minha mãe, as minhas súplicas, as lágrimas dela e, por fim, as últimas respostas decisivas. Dentro de 2 ou 3 meses, iria para o seminário. Que faríamos agora? Capitu ouviu-me com atenção sôfrega, depois sombria. Quando acabei, respirava a custo, como prestes a estalar de cólera, mas conteve-se. Há tanto tempo que isto sucedeu que não posso dizer com segurança se chorou deveras ou se somente enxugou os olhos. Cuidou que os enxugou somente.
Vendo-lhe o gesto, peguei-lhe na mão para animá-la, mas também eu precisava ser animado. Caímos no canapé e ficamos a olhar para o ar. Minto. Ela olhava para o chão. Fiz o mesmo, logo que a vi assim. Mas eu creio que Capitu olhava para dentro de si mesma, enquanto eu fitava deveras o chão, o roído das fendas, duas moscas andando e um pé de cadeira lascada. Era pouco, mas distraí-me da aflição. Quando tornei a olhar para Capitu, vi que não se mexia, e fiquei com tal medo que a sacudi brandamente. Capitu tornou cá fora e pediu-me que outra vez lhe contasse o que se passara com minha mãe. Satisfi-la, atenuando o texto dessa vez para não amofiná-la. Não me chames dissimulado, chama-me compassivo. É certo que receava perder Capitu se lhe morressem as esperanças todas, mas doía-me vê-la padecer. Agora, a verdade última, a verdade das verdades, é que já me arrependia de haver falado à minha mãe antes de qualquer trabalho efetivo por parte de José Dias. Examinando bem, não quisera ter ouvido um desengano que eu reputava certo, ainda que demorado. Capitu refletia, refletia, refletia. Capítulo 43. Você tem medo? De repente, cessando a reflexão, fitou em mim os olhos de ressaca e perguntou-me se tinha medo. Medo? Sim, pergunto se você tem medo. Medo de quê? Medo de apanhar, de ser preso, de brigar, de andar, de trabalhar. Não entendi. Se ela tem dito simplesmente vamos embora, pode ser que eu obedecesse ou não. Em todo caso, entenderia. Mas aquela pergunta assim, vaga e solta, não pude atinar o que era. Mas não entendo. De apanhar? Sim. Apanhar de quem? Quem é que me dá pancada? Capitu fez um gesto de impaciência. Os olhos de ressaca não se mexiam e pareciam crescer. Sem saber de mim e não querendo interrogá-la novamente, entrei a cogitar de onde me viriam pancadas e por quê. E também por que é que seria preso e quem é que me havia de prender. Valha-me Deus! Vi de imaginação o aljube, uma casa escura infecta. Também vi a presiganga, o quartel dos barbonos e a casa de correção. Todas essas belas instituições sociais me envolviam no seu mistério sem que os olhos de ressaca de Capitu deixassem de crescer para mim, a tal ponto que as fizeram esquecer de todo. O erro de Capitu foi não deixá-los crescer infinitamente antes diminuir até as dimensões normais e dar-lhes o movimento do costume. Capitu tornou ao que era. Disse-me que estava brincando. Não precisava afligir-me e, com um gesto cheio de graça, bateu-me na cara, sorrindo, e disse, medroso. Eu? Mas não é nada, Bentinho. Pois quem é que há de dar pancada ao prender você? Desculpe, que eu hoje estou meio maluca, quero brincar e... Não, Capitu, você não está brincando nesta ocasião. Nenhum de nós tem vontade de brincar. Tem razão, foi só maluquice. Até logo. Como até logo? Está me voltando a dor de cabeça. Vou botar uma rodela de limão nas fontes. Fez o que disse e atou o lenço outra vez na testa. Em seguida, acompanhou-me ao quintal para se despedir de mim, mas ainda aí nos detivemos por alguns minutos, sentados sobre a borda do poço. Ventava, o céu estava coberto. Capitu falou novamente da nossa separação como de um fato certo e definitivo, por mais que eu, receoso disso mesmo, buscasse agora razões para animá-la. Capitu, quando não falava, riscava no chão, com um pedaço de taquara, narizes e perfis. Desde que se metera a desenhar, era uma das suas diversões. Tudo lhe servia de papel e lápis. Como me lembrassem os nossos nomes abertos por ela no muro, quis fazer o mesmo no chão e pedi-lhe a taquara. Não me ouviu ou não me atendeu.